Olá, olá! Hoje nosso assunto em pauta é a aplicação das práticas sistêmicas no Poder Judiciário. E aqui comigo o Dr. Sami Storch, ele que é juiz do TJ Bahia e pioneiro no uso da constelação familiar no Judiciário. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Doutor, vou começar por uma expressão já, né? Direito sistêmico, que o senhor, inclusive, ajudou a criar, né? O que quer dizer direito sistêmico? Por que ele é diferente do direito tradicional? Vamos explicar, então, para quem está nos ouvindo, o que quer dizer isso? Ele não é diferente. Ele é uma abordagem para que o direito tradicional amplie a sua percepção e vá além da racionalidade que estão nos autos. Então, o direito sistêmico ele parte de um princípio, tem base nas constelações familiares e nas ordens sistêmicas que regem os relacionamentos. Então, através das constelações familiares, o Bert Hellinger, né, que foi o criador das constelações e que eu tive a oportunidade de conhecer, ele descobriu a existência dessas 3 leis básicas que as pessoas seguem essas leis, às vezes, sem perceber. E por causa dessas leis, quando elas não são observadas, as pessoas se envolvem em conflitos intermináveis. Elas repetem padrões de dificuldades, de sofrimento, de violência, que gerações na sua família já viveram. E o direito sistêmico ele compreende o indivíduo como resultado de toda essa ancestralidade, de todos os que pertencem a um sistema familiar. Então não é um indivíduo apenas, ele é membro de um sistema. E as ações, as atitudes estão todas vinculadas, consciente ou inconscientemente. Quando se torna consciente, ele consegue se liberar e consegue agir de uma forma adulta, de uma forma, da forma que ele quer na vida e fazer algo diferente, o que ele quiser da própria vida. Mas quando não é consciente, quando essas leis agem ocultamente, a pessoa é escrava do inconsciente e acaba repetindo aquilo que ela mais rejeitou. Então, o direito sistêmico ele propõe a reconhecer, compreender essas leis sistêmicas e utilizar na prática jurídica. Quer dizer, eu como juiz, em vez de simplesmente aplicar a lei, simplesmente ler os autos e acreditar em tudo que está sendo dito racionalmente, eu procuro enxergar o que tem por trás daquilo. O que está regendo inconscientemente uma pessoa que se envolve reiteradamente em situações de violência. O que está regendo um casal que se amou e que tem 3, 4 filhos e que se separou e está há 10 anos brigando na justiça e os filhos estão sendo sacrificados enquanto isso. E o próprio casal não percebe por que ele está brigando daquele jeito e onde é que está o amor que existe ou existiu e precisa ser reconhecido. Então, o direito sistêmico ele enxerga além daquilo que está sendo visível. Então, a proposta é que nós utilizemos o direito, porque o direito é uma ciência de resolução de conflitos, de pacificação. Essa é a proposta do direito tradicional, o direito mesmo, né? É ajudar as pessoas a resolver seus conflitos, a harmonizar seus relacionamentos, a comunidade, a sociedade a viver em paz. O direito sistêmico tem o mesmo propósito, só que ele traz essa eficácia própria desse olhar. Então, nós compreendemos melhor o ser humano e podemos direcionar nossa orientação, nossa decisão e até, eu digo assim, que é um processo para facilitar o olhar das pessoas. Porque faz muito mais sentido eu ajudar as pessoas a enxergarem aquilo que elas não estavam vendo e aí elas mesmas conseguem perceber e elas chegam a um bom resultado. Então, tem um resultado que eleva a quantidade de acordos, de conciliações, harmoniza, equilibra os relacionamentos. Isso libera as pessoas que estão presas num relacionamento, elas querem se livrar e ficam presas. Porque vai muito além do que diz a lei, simplesmente, e também do ganhei ou perdi, né? Uma decisão judicial não libera. Porque se as partes não resolveram algo que está oculto ali, elas vão continuar brigando, continuar reivindicando, continuar negando, continuar rejeitando umas às outras, enquanto isso os filhos sofrem. Né? Então, uma sentença não trabalhar resolve. Na raiz do problema, né, doutor? Enquanto tem um recurso, não resolveu nada. Sim. Enquanto alguém está descumprindo a decisão, não resolveu nada. Enquanto alguém está reincidindo numa prática criminosa, não resolveu nada. Quer dizer, não adiantou. E o direito sistêmico, ele olha além disso. O que provoca uma transformação na postura, na conduta humana. E olhando para o coração das pessoas e para os vínculos sistêmicos que cada uma tem com seus pais, com a história da sua família, com a sua ancestralidade, isso facilita para eu ajudar. Uma sentença pode até ser uma sentença criminal de condenação para a pessoa cumprir uma pena,
mas que essa pena faça um sentido para a pessoa, para ela perceber, aprender algo a partir disso. E não reincidir, né? Então é um olhar, é um novo olhar para o próprio direito, para que o próprio direito expanda essa compreensão e aumente sua efetividade. Doutor, e na prática, como é que funciona? Pela experiência do senhor lá no TJ Bahia, como que essas práticas, né, sistêmicas podem ser aplicadas? A gente não vai chegar lá e vai falar, nós vamos aplicar, né, essa prática sistêmica com você. Não, mas ela está lá no processo, né? Às vezes nós aplicamos a constelação familiar. Como é que funciona? Nós chamamos pessoas externas ao conflito para representar os membros do conflito. Então, duas pessoas que não conseguem se olhar, por exemplo, que têm uma dificuldade, porque houve uma dor muito grande, um divórcio é típico. As pessoas têm dificuldade de reconhecer a dor do que aconteceu. E elas preferem buscar a própria inocência e culpabilizar o outro. E é por isso que o processo fica difícil. E é por isso que os filhos sofrem tanto, né? Então, eu não poderia pedir para as próprias pessoas, olhem-se nos olhos. Elas não querem olhar. Elas têm dificuldade com isso. Então, eu chamo 2 representantes. Um representante para o homem, um representante para a mulher. Eu falo, agora se olhem. Aí eles se olham. E as outras partes olhando, observando de fora, né? Aí eu coloco os filhos, por exemplo. Pessoas representando os filhos. Esses representantes, eles se sentem assim como as pessoas que eles estão representando. Porque eles se identificam. Porque cada um é também filho. Cada um tem também uma ligação com a relação de casal que é muito semelhante. Pode ser própria, pode ser dos seus pais, a pessoa sabe como é. E aí eu mostro, olha o que está acontecendo numa ação de divórcio. Por exemplo, eu falo o que as pessoas falam nas petições. O pai fala, você não vale nada, você é uma mentirosa, você me traiu. Aí a mulher fala para o homem, eu vou acabar com a sua vida. Você nunca mais vai ver seus filhos. São coisas que eles falam umas para as outras. São dinâmicas comuns, embora terríveis, mas são comuns. E os representantes dos filhos, com isso, se afastam. Quando o pai fala mal da mãe, o filho se afasta do pai e da mãe. Às vezes o filho vai para o chão. A família inteira se quebra, perde né, a força, ele perde o direito de pertencer, porque se a mãe não autoriza que o pai seja visto como alguém bom, e o pai não autoriza que a mãe seja vista como alguém boa, quem que é o filho nessa história? Ele tem direito de ser alguém bom? Então ele acaba seguindo a dinâmica dos pais e se afasta e se fragiliza e às vezes fica mais exposto a abusos, a violência. Às vezes vai procurar um pertencimento que ele não encontra entre os pais, porque se o pai não tem direito de pertencer, o filho também não tem. Se a mãe não tem direito de ser como ela, o filho também não tem direito. Aí ele vai buscar pertencer aonde? Às vezes na criminalidade. As pessoas vão buscar aquilo que elas não estão encontrando. E o que teoricamente era só uma separação vira um problema muito maior, né? Isso fica evidente. Então, com uma dinâmica como essa, uma constelação a gente diz que é quando é de uma pessoa, né? Quando é um caso específico. Mas nós podemos fazer exercícios demonstrando essas dinâmicas típicas sem que ninguém se exponha. Sem falar, olha, esse é o caso de fulano, cicrano, não precisa citar nomes. Mas as pessoas que estão participando, elas sentem, elas percebem que é com elas. E isso traz à luz a dinâmica. E a pessoa que está se separando, que está naquela dinâmica, ela percebe, meu Deus, é isso que está acontecendo com meus filhos. E eu querendo tratar meu filho com psicólogo, com médico, tem que tratar com psicólogo, com médico, dando remédio, e não percebe o papel fundamental que tem da própria postura dos pais. E aí, nós fazemos dinâmicas também para mostrar como reverter essa situação. Ah, que bacana. Então, peço, por exemplo, estou dando um exemplo, né? São muitas situações, mas esse mesmo casal que está representando um casal em divórcio, eu peço para eles se olharem nos olhos. Aí eles se olham, algo se movimenta neles, começam a se emocionar. Aí eu peço para um dizer para o outro, foi muito difícil para mim. Quando fala isso, algo desabafa, porque quando ele diz que foi muito difícil, ele já está dizendo que foi importante. Que quando as pessoas tratam o outro como, você é um nada, você morreu para mim, está tratando como se não tivesse importância. Aí acaba aquele teatro, né? A coisa fica séria. Aí fala, que pena que não deu certo. Olha, que pena. Alguém que está sentindo uma dor por não ter dado certo é porque sabe que perdeu algo importante.
Eu tive algo importante com você. Aí eles se emocionam. Aí os filhos começam a se aproximar. Quando um estava falando mal do outro, os filhos iam se distanciando. Quando eles se olham nos olhos, os filhos já começam a olhar. Eles nem olhavam, os filhos não olham para os pais. Quando os pais se olham nos olhos, os filhos também se sentem autorizados a olhar. Aí o pai diz para a mãe diz para o pai, você foi muito importante para mim. Algumas das coisas mais importantes na minha vida é graças a você. Que pena que não deu certo. Eu te amei muito. Eu não preciso forçar as pessoas a dizerem. Às vezes a pessoa não quer dizer. Sim. Tudo bem, nós usamos representantes para isso. Mas cria-se uma dinâmica que ressoa. As pessoas que estão assistindo sabem que aquilo é verdade. As pessoas se curam, né, internamente. É a história delas. É a história delas. Então elas aprendem a dinâmica que os filhos se aproximam até chegar ao ponto de a mãe dizer para o pai dizer para a mãe, olhar para os filhos e falar, meu filho, essa é sua mãe. Eu escolhi. Meu filho, esse é seu pai. E agora tá tudo bem se você olhar para ele como seu pai. Os problemas que eu tenho com ele, com ela, são entre nós dois, não tem nada a ver com você. Nós tivemos bons momentos também. Foi desses bons momentos que vocês nasceram. Os filhos, em geral, vêm de bons momentos. Aí os bons momentos ficam esquecidos, né? Mas ao dizer isso, o filho se sente amado. Ele sente, opa, eu tenho direito, eu nasci de um bom momento, então eu tenho direito de ser bom. E quando os pais se autorizam, um ao outro, autorizam os filhos a tomarem o pai como pai, a mãe como mãe, isso está além de qualquer julgamento. Não se trata de dizer se o que ela fez foi certo ou errado. Pro coração dos filhos, isso não tem a menor importância. Os filhos são muito contaminados com narrativas que as pessoas falam, com questões mal resolvidas, e quando o pai fala mal da mãe, o filho fica com aquela imagem. A mãe fala mal do pai, o filho fica com aquela imagem. E fica rejeitando os pais. E vai sofrer ao longo da vida. Porque ele vai procurar aqueles pais que ele não pôde ter no coração. Então, quando é feito um exercício como esse, os filhos se aproximam e os pais começam a se olhar com mais amor. Isso independente de ficarem juntos ou não. A proposta não é dizer para as pessoas o que elas devem fazer das suas vidas. Tem que ficar junto, não tem que ficar junto. Não é por aí. É para que as pessoas possam se liberar. Sim. Uma frase que nós usamos muito também é dizer, agora eu fico só com o que é meu. E eu deixo você com o que é seu. E agora eu te libero e eu me libero. Que bacana, né? Só que isso traz uma autorresponsabilidade. Isso tem um preço. Tem um preço. E não é todo mundo que quer pagar. Porque tem pessoas que preferem ficar culpando, porque elas são inocentes. Tem uma facilidade nisso. Tem uma vantagem, né? Pode cobrar à vontade, não assume responsabilidade nenhuma. Continua sendo vítima. Não quer resolver o problema, na verdade. Não né? resolve. Nem o problema do outro, nem o próprio, né? Não resolve. As pessoas continuam enganchadas. O processo não vai resolver nada. Então, o que uma dinâmica dessa faz? Ela mostra que a justiça tradicional, se nós colocarmos como adversários as partes, numa situação como essa, em que tem um vínculo de amor envolvido, que tem um projeto como filhos envolvidos, se for adversarial, vai dar errado. Pode até resolver o processo, mas os filhos vão pagar caro por isso. Sim. Resolver na base de um ganhar e o outro perder. Não tem outra solução possível a não ser um reconhecimento de cada um ser como é. Se quiserem cobrar um do outro, eles têm todo o direito, como adultos. Como adultos. Fizemos o filho juntos, nós temos uma corresponsabilidade. Vem cá porque eu preciso da sua ajuda, porque eu não estou dando conta. Os filhos não têm nada a ver com isso. Exato. É assunto para adultos. Então, mas são dinâmicas práticas. E essa dinâmica, doutor, só te interromper, desculpa. Como é que ela é aplicada? A pessoa chega lá, ela está querendo se divorciar, vamos entrar nesse caso do divórcio. Aí ela, dentro de uma audiência de conciliação que ela é praticada ou tem outros momentos? Como é que funciona isso? Tem muitas formas de se aplicar. Pode ser uma constelação ou pode ser algum exercício de visualização, né? Uma meditação. Olha, fecha os olhos, agora se imagina olhando para a pessoa. Isso às vezes a gente faz em audiência. As
As pessoas não conseguem se olhar nos olhos, né? Não querem. Até a pessoa sabe que se olhar vai chorar, se olhar vai doer, né? Então não quer olhar e nós temos que respeitar. Não dá para obrigar. Mas nós podemos pedir, olha, feche os olhos. Agora imagine diante de você a pessoa. Agora imagine também os seus pais atrás de você. Agora olha para os seus pais. E as pessoas percebem que essa dinâmica não é nova, que ela já está repetindo algo que aconteceu. Então essa é uma das formas de se fazer. E as pessoas estão abertas a isso? Como é que é assim, aceitar? Pela experiência que o senhor tem, quando o senhor pede, por exemplo, um exercício desse, da pessoa fechar os olhos, a pessoa se envolve? Fecha o olho, bacana, em geral, né? funciona. Cada um o tanto que pode, né? Sim, é voluntário, né? A gente não obriga ninguém. Mas a aceitação é boa, né? É boa. No geral, é boa. Normalmente é o seguinte, a constelação não traz nenhuma novidade. Ela mostra aquilo que já acontece. As pessoas sabem que é assim, só que não querem enxergar. Então, às vezes, os filhos são sacrificados. A própria vida da pessoa ela não consegue seguir adiante na vida. Não consegue ter um novo relacionamento porque ela está comprometida reclamando do anterior. Isso dificulta um novo relacionamento. Com certeza. Mas é preciso isso ficar claro para a pessoa perceber a importância. Então, às vezes, a gente não promove assim, olha para tal pessoa. Apenas perceba o que está acontecendo, que aí você vai ver como a coisa é séria. E quem quer uma forma de facilitar a solução, nós colocamos à disposição. Então, isso está dentro do conceito da justiça multiportas. Né? Nós oferecemos. Não é nada imposto, isso é muito importante que se diga também, né? Até porque não tem uma lei obrigando, como é que eu vou obrigar? E nem sou a favor que tenha uma lei obrigando. A pessoa tem que estar disposta, né? Não tem como obrigar alguém a olhar para algo. Se a pessoa não quer olhar, não vai olhar. Vai ter um preço. Mas tudo bem, é a vida dela. Né? Às vezes até a gente sente, poxa, que pena. Às vezes a gente observa, olha, os filhos estão sendo sacrificados, as pessoas estão sofrendo e não estão querendo sair dessa condição, mas aí eu tenho que aplicar a lei, né? O juiz tem que aplicar a lei. Mas não é assim, uma alternativa. A meu ver, uma prática como essa não deve ser uma prática alternativa. A alternativa, quando nada mais deu certo, é um juiz arbitrar uma sentença. Por quê? Porque a gente sabe que não resolve. O ideal é a conciliação. Vai recorrer, vai descumprir, vai ter execução. O drama vai continuar. Né? Mas nós oferecemos essa possibilidade. E realmente o índice de conciliações ele sobe enormemente. Olha que bacana. E não são só conciliações. O fluxo do processo ele é mais rápido, ele é mais suave. As audiências são mais breves. Porque quando as pessoas percebem o quanto é grave ser contra o outro, o quanto isso sacrifica... Tanto de peso que ela carrega nas costas, né? Ela e processo. Os filhos carregam. Aí ela pensa duas vezes antes de ficar chamando testemunhas para reforçar o ataque à outra parte. A pedir perícia para reforçar a prova de que a outra pessoa é ruim ou não deve ficar com a guarda. Esses exemplos da vara de família, né? Que é onde temos estatísticas, Sim. onde já temos alguns exemplos aí pelo Brasil afora. E todos assim demonstrando um índice de acima de 90% de conciliações. Olha que maravilha. E de uma forma suave, de uma forma feliz. As pessoas fazem um acordo felizes. Não é um acordo forçado. Elas mesmas querem. A coisa se resolve por si mesma. É muito bonito o que acontece. Mas a gente aplica também... quem tem essa competência, né, na vara de infância e juventude, com processo de adoção, com adolescentes envolvidos em atos infracionais... Na vara criminal, em penitenciárias, já tem algumas experiências também, que uma observação da transformação das pessoas, por conseguir se responsabilizar por aquilo que fez. Olha só. O que é interessante, essa coisa da vitimização, não é só em questões de casal, que cada um quer ser inocente e botar culpa no outro. Em geral, quem pratica um crime também se sente vítima. E também se justifica. Você vai olhar a defesa da pessoa, a pessoa é uma vítima. Tem a postura de vítima. Porque eu fiz, né? Porque se sentir vítima justifica fazer o que fez. É vítima. Né? E a constelação realmente tira a pessoa desse lugar. A pessoa precisa querer sair desse lugar. Precisa perceber que o lugar não está bom, que a condição não está boa e o que eu preciso ver para... O que depende de mim? Claro que a gente não vai mudar o que depende do outro. Mas o que depende de si? Então, a pessoa que está cumprindo uma pena, num estabelecimento penal, ele pode perceber o que depende dele. Por que ele se envolveu naquela situação, o dano que ele causou.
tomar alguma força a partir disso, fazer algo para reparar. Às vezes pode parecer besta, né? Mas já vi uma vez um pedido de desculpa, por exemplo. A pessoa matou o filho de alguém, mas só da pessoa assumir, né? A responsabilidade que eu matei, eu fiz errado, eu estou aqui pedindo desculpa para a senhora ou para o senhor, né? Que eu condeno o seu filho, assim, é libertador para todas as partes, né? Sentir o peso do que fez, né? Exatamente. Olhar para o dano. Que às vezes a pessoa não quer olhar porque a coisa é tão grave também. A pessoa não quer olhar. Mas aí o que ela faz? Ela reincide, porque ela não está enxergando. Então a constelação facilita através de representantes também. Com certeza. Então tem diversas áreas. Até para trabalhar com imóveis é interessante. Justiça do Trabalho também tem usado. Alguns juízes, alguns conciliadores para E humaniza, facilitar. né, doutora? Assim, humaniza a justiça, né, também, né? Você não fica naquele... eu tô aqui na lei, você tá, né? Você tá errado, você tá certo? Não, calma aí. A gente estava na aula agora, o segredo muitas vezes, aquela pessoa que tem um comportamento difícil, para onde que o coração dela está olhando? Quem que ela está repetindo o destino na família? Quem que foi excluído? Por que o drama está se repetindo? E aí, se nós olharmos para o coração dela, nós vemos que tem um amor. Mas a tendência é as pessoas negarem, falar, essa pessoa não tem amor. Olha o que ela fez para mim. Não enxergar além. E quando enxerga o amor, aí a pessoa amansa, porque agora ela está sendo vista. Então, é uma prática que não substitui a justiça tradicional, não substitui a aplicação da lei. Contribui bastante, né? Não ameniza em nada a responsabilidade. Isso é muito importante também que se diga. Cada um adulto é responsável pelos seus atos. Então, reconhecer não ameniza a responsabilidade, mas facilita arcar com a responsabilidade. Traz um crescimento. A pessoa ela arca com a responsabilidade com dignidade. Porque a dignidade de alguém está em arcar com a sua responsabilidade, não em negá-la. E a constelação fortalece as pessoas nesse sentido. Ou para se livrar de uma situação de violência, em que ela tem alguma dificuldade. Alguém envolvido em violência doméstica, por exemplo. Ela se sente fragilizada. E a constelação mostra onde é que está a força dela. E facilita que ela saia dessa condição e que ela consiga seguir adiante. Por que é tão difícil a pessoa sair de uma relação difícil? De uma relação violenta, né? Porque tem algum apego, tem alguma carência. E a constelação também promove esse fortalecimento. Então N benefícios, só tem benefícios, né, doutor? Só vi benefícios aí, só vantagens num processo como esse, né? Tem que ter alguns cuidados, né? Para respeitar as pessoas, para não achar que é uma panaceia também, que se faz de qualquer jeito, existem cuidados. Eu percebi algumas formas... responsabilidade, né? Pelas experiências que já têm sido feitas, nós observamos que nem todas são bem-sucedidas. Então, já houve por aí práticas inadequadas, né? Ou que as pessoas não se sentiram respeitadas. Então, nós aprendemos com isso também. E aí... porque se você está pedindo para a pessoa se abrir, a gente também tem que tratar aí muito mais ainda, né? Com respeito ainda maior, porque senão você perde a confiança, né? Aquela relação de confiança aí não funciona, né? O processo não funciona. E respeitando o papel de cada um também, Sim. né? Porque o mãe é mãe, pai é pai, o advogado é o advogado, o juiz é o juiz, o promotor é o promotor. Um não pode substituir o outro. O psicólogo é o psicólogo. Então, o juiz não é o psicólogo. Eu não posso agir como se fosse o psicólogo. Como se tivesse uma terapia, né? Não dá. Não é uma terapia. Exatamente. A constelação pode ser usada num consultório. Muitos psicólogos utilizam. Muitos psicólogos, milhares. Mas no ambiente do... Mas nós fazemos adaptações para usar na justiça. É um método para ajudar na resolução de conflitos. Muito bacana. E como está sendo a aplicabilidade dessas terapias, não, dessas práticas? Tem muitos tribunais já usando ou ainda estamos caminhando? Como é que está isso? Olha, já tem 11 anos que eu comecei, ou 12 anos que eu comecei as primeiras experiências falando, né, do que se trata, que eu comecei de forma mais discreta. Isso chegou a se expandir para a maioria dos tribunais de justiça. Que bom. Mas não de forma generalizada, né? Alguns juízes que abrem as portas, ou que se aperfeiçoam, que se capacitam, ou que chamam pessoas capacitadas para fazer. Então, nós temos, não sei, algumas dezenas de práticas pelo Brasil, mas de uns tempos para cá isso tem sido feito de forma mais discreta, porque tem sido alvo de críticas por conta de algumas práticas inadequadas
e por conta de interesses também, de grupos de interesse, né? Grupos corporativistas que estão com medo assim, né? Da constelação. Entendi. Então, por conta disso, algumas pessoas estão se retraindo um pouco e fazendo de forma mais discreta. Mas eu vejo que é o tempo mesmo, também para aperfeiçoar as práticas, para depurar, para entendermos que tipo... Porque tem tantas formas de se fazer, que a gente precisa ver o que cabe em cada situação, em cada lugar, buscar uma capacitação adequada, né? Que sejam pessoas preparadas para fazer esse trabalho. Mas eu acredito que todos os profissionais que trabalham com resolução de conflitos devem procurar conhecer e aprender alguma coisa. Não precisa fazer a constelação, mas tem recursos, tem coisas que nós estamos aprendendo aqui, hoje, treinando, que com certeza as pessoas vão poder usar a partir de amanhã. Olha assim, que bacana. Que não é... Que não tem que ser aquele caminho, mas são caminhos, né? Que as pessoas podem escolher, podem usar. É uma visão, é uma exatamente. postura. São formas de olhar para as pessoas, forma de olhar para os pais, forma de olhar para uma situação conflituosa, qual vai ser minha postura diante disso, para ser mais bem recebido e ter mais condição de ajudar as pessoas. Então é uma potência para quem gosta de ajudar as pessoas, sem ser invasivo, sem ser arrogante, né? Ocupando o próprio lugar e ajudar as pessoas também a ocuparem o seu próprio lugar e serem dignas assim como são. Muito bacana, viu? Poxa, doutor, acho que a gente podia conversar aqui a tarde toda. Pois é. Muito bom. Eu vou só finalizar com uma frase do senhor que eu queria que o senhor comentasse aqui, ó, que eu achei muito bacana. O essencial é invisível aos autos, né? Pois é. O pessoal conhece a frase do Pequeno Príncipe, né? Isso. Que é o essencial é invisível aos olhos. Mas trabalhando com processos na justiça, nós vemos que os autos, as petições, são a tradução racional. O advogado busca um argumento racional para fazer um pedido naquilo que é previsto na lei. Mas muitas vezes o essencial não é nada daquilo. Muitas vezes aquilo lá até esconde algo que não está sendo dito. Porque se o que está sendo dito fosse suficiente, as pessoas não estariam com aquele problema há tanto tempo. Então, o essencial, às vezes, é um agradecimento. Às vezes, é um reconhecimento. Às vezes, é uma mudança de postura. Em vez da pessoa olhar assim, com o nariz empinado, ela reconhecer que a outra pessoa fez muito por ela. Então, muitos dos conflitos podem ser destravados, assim, desbloqueados. A solução se desbloqueia por conta de um movimento essencial, de um olhar essencial. Reconhecer que alguém que eu sempre julguei, que eu considerei, que eu reclamei, que eu briguei por tanto tempo, de repente ela tem um grande amor por alguém que ela perdeu. De repente tem um relacionamento anterior dela, tem um filho que ela perdeu, uma mãe que morreu de forma precoce, onde o coração dela está olhando e que eu não estava vendo. E eu achando que eu era melhor que ela, mas não, às vezes é só um olhar. E quando eu reconheço, eu falo, agora eu vejo. Agora eu vejo a sua força, agora eu vejo o seu amor. E ela se sente dignificada. E ela não precisa também me agredir, porque agora ela se sente vista. Então, existem diversas técnicas, frases, compreensões envolvidas nisso que o Bert Hellinger classificou como uma ciência dos relacionamentos. Eu vejo que é. Verdade. Não uma ciência de pesquisa científica, de método científico, mas é uma ciência porque é um campo de estudo, de compreensão sobre os relacionamentos humanos. E é o essencial, é o que importa, que é invisível aos autos. Muito bem. Obrigada, viu, doutor, mais uma vez. Nada, é um prazer. Bom, espero que você também tenha gostado desse episódio do podcast Seja Justa On. Então, aí, ó, compartilha com todo mundo que você conhece. Lembrando que a gente continua on pelo site, pelas redes sociais. E eu te espero no próximo episódio. Até mais.